Com que idade a criança está pronta para ser alfabetizada? Qual é a melhor idade para iniciar o processo de alfabetização das crianças? Bom, seria muito fácil eu chegar aqui e dizer para vocês que a partir dos 5 anos a criança está pronta para ser alfabetizada porque ela tem um tempo maior de atenção, uma coordenação motora melhor, uma habilidade de perceber os sons e discriminar os sons melhor e uma capacidade linguística mais aguçada. Mas, como a gente está falando de criança e não de robô e não de computador, eu quero deixar algumas considerações bem importantes aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, gostaria de pedir para você fazer a sua inscrição, ativar o sininho para receber as notificações sobre os vídeos novos e, se você gostar do vídeo, não esquecer de deixar o seu like. Vamos lá? Primeiramente, vamos definir os termos. Existe a alfabetização e a alfabetização formal. Gosto de separar assim porque são duas coisas diferentes. A abordagem é muito diferente entre uma e outra. A alfabetização é tudo aquilo que envolve, né, o ensino sobre as letras, a brincadeira com letras, jogos com letras, nomeação, o aprendizado da sequência do alfabeto por meio de músicas, de jogos, de historinhas, de poesias. Isso é alfabetizar e pode ser dito também, pode ser chamado algumas vezes também de letramento. A alfabetização formal já é uma etapa definitiva, né, que envolve um planejamento, uma sequência e não é algo que possa ser feito esporadicamente, é algo intencional, de fato. Então, envolve começo, meio e fim. Quando você decide alfabetizar a criança, você de fato vai pegar o material, você já fez um planejamento, selecionou o material, a quantidade de dias que você vai ensinar e o objetivo é o fim, né? É a criança ler, ao final ele estará lendo. A idade é importante? Sim. Mas ela define totalmente? Não. Algumas crianças, antes dos 5 anos, já têm condições de serem alfabetizadas. Outras, com 5 anos, ainda precisam desenvolver algumas habilidades, como é o caso da consciência fonológica. E isso pode ser analisado pela família. Primeiramente, a criança precisa saber se comunicar. Ela precisa ter uma boa linguagem. Esse é um pré-requisito fundamental. Então, antes de ensinar letras, os nomes das letras, os sons das letras, e querer que a criança pegue de fato ali no lápis para escrever, né, e comece a ler essas primeiras letrinhas, foque nos estímulos de linguagem. É muito importante que a criança saiba se comunicar através da fala, saiba pedir, saiba contar uma história, compreenda o que você quer dela, porque todo aprendizado depende da linguagem. Como a alfabetização envolve o aprendizado de conceitos abstratos, a criança precisa ser capaz de adquirir esses conceitos. Ela precisa ser capaz de absorver e de aprender aquilo que você vai ensinar para ela. Ela está preparada? Tem uma boa linguagem? Se não, esse é o primeiro passo. Segunda coisa, a criança precisa também ter uma boa capacidade de percepção ativa dos sons. Ela precisa ser capaz de discriminar os sons, né, da sua própria fala. Ela precisa ser capaz de discriminar, de perceber a diferença que existe entre os sons que ela pronuncia, as sílabas das palavras que ela fala, das palavras que você fala, os sonzinhos de cada letra. Isso é chamado consciência fonológica. A consciência fonológica é um pré-requisito para a alfabetização. Seu filho está pronto? Quando você fala, por exemplo, banana e pergunta qual é a primeira parte da palavra banana, ele sabe te dizer que é ba? E se você pergunta qual é a última parte da palavra banana, ele sabe te dizer que é na? Então, aqui, veja bem, não estamos falando de letras, estamos falando de som. A criança precisa ter uma boa percepção dos sons e saber discriminar, identificar cada som, manipular esses segmentos menores da palavra, né, que são sílabas e sons. Então, ela tem que perceber, por exemplo, que o na que é a última parte da palavra banana, pode ser dividido em dois sons. Na, ok? Que o primeiro é n e o segundo é a. Quando a criança consegue ter essa percepção, entende que essa parte da palavra banana pode ser dividida, né, em unidades menores, vai ser muito mais fácil na alfabetização, né, a gente ensinar para ela que esse som
é escrito com a letra N, por exemplo. Vejam como essa habilidade é fundamental e é tão importante. Essa habilidade de consciência fonológica não é trabalhada com caneta e papel. São treinos de escuta que são desenvolvidos a partir de brincadeira. A criança vai perceber, através dessas brincadeiras, que a fala também pode ser analisada a partir de suas partes, dos seus elementos sonoros, e não do significado. Por exemplo, a palavra banana, que eu citei anteriormente, pode me remeter ao objeto, né, a fruta amarela, uma fruta amarela que eu gosto de comer, ou pode me fazer pensar nos 3 sons, ba, na, na. Essas habilidades de consciência fonológica eu ensino no meu curso de consciência fonológica para pais e professores, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para vocês. Nós desenvolvemos e aprimoramos as nossas capacidades linguísticas por toda a vida, mas é importante que até os 3 anos esses estímulos de linguagem sejam concentrados, sem desviar o foco, sem pensar em consciência fonológica e em alfabetização. A criança precisa se comunicar, olhar nos olhos, te dar atenção, compreender, aprender novas palavras, compreender o que você está falando. Depois dos 3 anos, a gente já consegue trabalhar a consciência fonológica, ajudar a criança a perceber os sonzinhos das palavras que ela já aprendeu. Por volta dos 5 anos, a criança já tem uma boa capacidade de pegar no lápis, já tem uma coordenação motora um pouco melhor, o tempo de atenção já é aumentado, as capacidades cognitivas dela, mentais, permitem que ela passe para o próximo nível. E qual seria ele? A alfabetização formal. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Um beijo, até o próximo.